Boa noite a todos, a paz. Bom dia se você estiver vendo esse vídeo em outro horário, ou boa tarde. Até como brinco com alguns irmãos, né? Bom dia deveria ser pro dia todo, porque a gente não diz boa noite e depois de madrugada diz boa madrugada, né? Mas é um costume do povo, né? Tradição humana e também não afeta nada da Bíblia. Mas eu quero falar que o assunto hoje é sobre falsos profetas e falsas profecias, né? Mais relacionado a falsas profecias, que a gente vê muitos falsos profetas profetizando na carne, profetizando algo que Deus não mandou falar. E alguns irmãos às vezes têm se guiado muito pelas profecias desses profetas e acabam não lendo a Bíblia, né? E depois eles não têm dúvida, será que foi Deus, será que não foi, será que aquele profeta é um profeta verdadeiro, será que não é? E a Bíblia dá várias instruções a respeito disso, de como a gente descobrir quem é um profeta, se aquela profecia vem de Deus ou não. Basta que a gente leia a Bíblia. Eu estou dizendo que não estou dizendo que não existam profetas de Deus. Existem homens de Deus, mulheres de Deus que falam algo da parte de Deus. Deus já me usou algumas vezes para dizer para alguém, ó, Deus está mandando te dizer isso. Mas não é uma coisa assim que eu saio dizendo toda hora, todo dia, em todo lugar você está profetizando, não. É algo que vem inspirado por Deus quando Ele quer falar, não quando eu quero falar para quem eu quero. Até uma coisa que Deus me chamou a atenção quando Ele começou a me mostrar isso, né, lá no começo da caminhada. O que era um profeta na Bíblia? Lá no Velho Testamento, principalmente, como é que era? Profetizar era dizer algo que Deus mandou falar. Então Deus falava com aquele homem e aquele homem transmitia para o povo o que Deus estava dizendo, para que o povo se corrigisse, é, ou para alertar alguma coisa que estava para acontecer. Então sempre Deus falava e daí era transmitido ao povo. Hoje a gente vê profecias na carne, literalmente, profetizando para a Bíblia, para uma igreja inteira, às vezes até com uma boa intenção no coração, mas está profetizando na carne. Deus não está ali abençoando a igreja inteira, quando que na realidade aquele povo, a maioria ali não está convertido, boa parte ainda não abandonou o pecado, e às vezes está profetizando bênçãos e vida nova, é, que a pessoa vai ter uma vida em abundância, vai ter uma vida, vai prosperar, e muitas vezes não morreram nem para o seu eu ainda, né? Deus quer que aquelas pessoas morram para o seu eu e estão se profetizando coisas para aquela vida que ela nem mudou, não mudou nem o pecado ainda, ela não foi nem transformada ainda. Eu não sou contra chegar ali e Deus de falar algo da parte de Deus que seja da parte de Deus, às vezes um livramento, uma porta de urgência, uma cura. Eu concordo com isso quando vem da parte de Deus, né? Mas profetizar assim, por exemplo, uma multidão de 500 pessoas, coisas que de forma geral, como se fosse Deus fazer para todo mundo que está ali, são profecias na carne, na maioria das vezes, né? Até com boa intenção no coração, em muitos casos, mas nem sempre é Deus falando, tá bom? Mateus 24, 11, Jesus fala assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganarem até os escolhidos. Marcos 13, 22. Aqui é quase que a repetição das mesmas falas em textos diferentes, né? Complementação de uma fala. Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, e assim por diante, né? Vem até vós vestido como ovelhas. Então está no meio do povo de Deus, na maioria das vezes. Jeremias 14, 14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem.
nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles profetizam. Então, no tempo de Jeremias, existiam falsos profetas que estavam no meio do povo, que estavam no meio do povo de Deus, que vinham com falsas profecias, homens que estavam desviados, homens que não serviam mais a Deus em verdade e em espírito, mas que estavam profetizando ainda, né, no engano, coisas que Deus não mandou falar. Se você for ler várias partes da Bíblia, Elias, né, quando ele foi lá combater, era contra falsos profetas, né, que estavam ali diante do rei da Acabe e aparentemente pareciam que serviam a Deus também, só que serviam a outros deuses, dizendo que também serviam a Deus. Jeremias 5:31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja, mas que fareis ao fim disso? Hoje a gente vê muitos irmãos, né? Onde tem alguém que traz revelação, e é um culto só de revelação. Não tem pregação da palavra. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Não diz que conhecereis a profecia e a profecia vai te libertar. Como eu disse, eu não sou contra uma profecia que venha da parte de Deus, mostrando para a pessoa que Deus conhece a vida dela. Mas há profecias também que vêm da parte de Satanás. Então a gente tem que ter discernimento. Como tem profecias da carne, tem pessoas que já se desviaram dos propósitos de Deus e ainda usam o dom de forma errada para chamar atenção, para trazer glória para si, às vezes para arrancar dinheiro da igreja. E esses homens e essas mulheres vão prestar contas a Deus. Jeremias 27:15, né? Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, e vós e os profetas que vos profetizam. Tem profetas que estão indo no meio do povo e estão lançando falsas profecias, as pessoas estão deixando de seguir Deus, estão ficando dependentes daquela profecia, de uma palavra. Ô irmão, tem uma palavra para mim, como se Deus já não tivesse uma Bíblia para ler, né, para a gente estar ali estudando, buscando direção de Deus. Então ele depende sempre de uma palavra de alguém, mas ele nunca vai ler a Bíblia, nunca vai orar. Até ora, mas é aquela oração assim corriqueira, mais por desencargo de consciência em alguns casos. E os que seguem esses profetas falsos vão perecer. Eles e esses falsos profetas. Atos 13:6. E havendo atravessado de Pafos, achando um certo judeu macho, falso profeta chamado Bar Jesus. Então, existiam falsos profetas no Novo Testamento, no Velho. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O que acontece onde tem falsos profetas, revelação, e quando na maioria das vezes não vem de Deus, é coisas da carne, às vezes demônio trabalhando dentro da igreja. O que acontece onde tem essas pessoas? Com o tempo, eles vão começar a misturar coisa com o evangelho, que não é só a palavra. E o povo deixa de ser ensinado só a palavra de Deus para eles se arrepender, para eles abandonar o pecado, para eles se preparar para a volta de Jesus, e começa a correr atrás de prosperidade e riqueza e bênçãos, e deixa de buscar a salvação, a mudança de vida, para que quando Jesus voltar eles estejam prontos. Esse é o foco do engano, esse é o foco de Satanás, usando pessoas nesse sentido nas igrejas e em vários lugares. 1 João 4:1 diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Se não me engano, é 1 João também que fala que eu tenho como provar, na hora que a pessoa está sendo usada ali numa profecia, se ela está sendo usada por Deus e é o Espírito Santo que está nela, há uma forma de testar na hora.
Se pedir para a pessoa, perguntar para a pessoa, Jesus veio em carne a esse mundo ou em espírito? E se ela disser que veio em carne, o espírito que está nela é o Espírito Santo. Se ela disser não veio em espírito, é um espírito de engano que está ali. Então esse já é um dos meios que de descobrir na hora se ali é um profeta sendo usado pelo Espírito Santo ou se é um falso profeta sendo usado por demônio. Na hora já se descobre também conforme o caso. E em alguns casos, às vezes, a profecia na carne, a pessoa até se empolga um pouco e começa a dizer coisa que Deus não mandou dizer, né? Jeremias 8 aqui, né? Eu acho até ali um pouco na outra página ali. E cura a ferida do meu povo, da filha do meu povo, levemente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura vergonha de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se vergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Onde há os falsos profetas, eles estão sempre profetizando coisa boa, é só coisa boa a maioria dos casos. E prosperar, é só vitória, é só porta aberta. E só não tem luta, não tem deserto, não tem. E algumas pessoas estão passando por luta, estão passando por dificuldade, por deserto, e olho para aquilo, mas como? Ele está professando só coisa boa e isso não está acontecendo na minha vida. Não tem paz na minha vida. A pessoa não se rendeu a Jesus, a pessoa não conhece a verdade, a pessoa não foi liberta, a pessoa não tem uma vida cristã 100%, mas está debaixo de um falso evangelho, profetizando coisas que não está realmente acontecendo na vida dessas pessoas. Por quê? Primeiro que as pessoas não foram salvas, a maioria estão ali seguindo um engano, um falso evangelho, e em muitos casos ali é falso profeta profetizando que não vai acontecer e nem está acontecendo. Tá aqui esses textos já li. Mas então Deus manda dizer para alguém que vai morrer? Pode Deus usar um homem ou uma mulher de Deus para dizer assim, ó, cara, Deus está mandando dizer que se tu não botar tua casa em ordem, tu vai morrer. Se tu não parar de ficar com um pé na igreja e um pé no mundo, tu vai morrer. Deus pode usar alguém para te dizer isso? Que eu já vi pastores por falta de entendimento dizer que não, Deus não vai mandar dizer isso, porque Jesus veio e disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Deus não vai mandar dizer que tu vai morrer. Qual é o pai que vendo o filho indo por um caminho errado não vai alertar para ele do caminho que está errado? Quando é que Deus faz isso? Quando alguém que está dentro da igreja, ou um filho de alguém que serve a Deus de verdade, e aquele pai ou aquela mãe está orando para aquela pessoa, aquele irmão, aquele primo, aquele tio, e ele não dá ouvido. Daí Deus pega alguém e diz, ó, busque Deus. Se tu não buscar Deus, não mudar o teu caminho, tu vai perecer, tu vai morrer. Busque Deus, Deus tem um propósito. Daí Deus usa alguém para alertar. Deus fez isso em Isaías 38. Deus não fala só de vitória o tempo todo. Deus exorta quando tem que exortar. Em Apocalipse 3, 19, Jesus fala assim, eu exorto e açoito a todos quanto amo. Jesus falando. Não é um pastor falando, não é um padre falando. É Jesus falando que ele açoita e ele exorta a todos quanto ele ama. Jesus não vem falar só palavrinha macia para mim, só palavrinha de amor, eu te amo, eu isso, não. Jesus, quando eu estou errado, quando eu estou saindo fora do caminho, quando eu estou deixando de obedecer a palavra, ele vem e me chama a atenção para que eu não perca a minha salvação. O pai que ama os filhos, aquele que te ama, ele vai sempre te corrigir, se tu estiver indo para o caminho errado. E Deus não é diferente, Deus é perfeito, Jesus é perfeito. Ele morreu por nós, então se ele vê alguém que chegou até ele agora saindo fora dos propósitos e arriscando perder a salvação, ele vai usar alguém para te alertar. Isaías 38, Deus manda Isaías falar com Zedequias e diz, né, se ler aqui, eu não vou ler tudo aqui, mas você pode ler depois, Deus manda Isaías dizer para Zedequias para ele pôr a casa em ordem que ele vai morrer. Daí Isaías sai de lá, Ezequias, aliás, vai orar e se arrepende, pede para Deus lembrar do tempo que ele era fiel a Deus, e é sincero diante de Deus, ele chora e tal, e como é sincero o arrependimento dele na hora, Deus manda Isaías voltar e dizer que deu mais 15 anos de vida.
Por quê? Porque Deus sabia que ele se arrepende, então Deus mandou avisar. Então Deus dá sempre uma chance, né? E alguns Deus avisa, porque Deus é um pai amoroso, não quer ver o filho indo para a morte. Mesmo assim, sabendo que a pessoa não vai se arrepender, que a pessoa não vai mudar, Deus também avisa. Para dizer que, para no dia do juízo não dizer que Deus é injusto, que Deus avisou um e não avisou o outro, né? E daí você pode estar dizendo assim, como é que eu vou saber quando a profecia vem de Deus ou não? Um dia me questionaram isso e um irmão lá, um pessoal assim financeiramente bem, conheceram um profeta desses aí de internet, que também cuidava de uma igreja, que andava de igreja em igreja, não sei como é que foi conhecer essa pessoa, e daí tinha chegado para esse homem, alguém tinha dito que ele ia morrer, porque não sei o que, daí foram consultar esse profeta, o pai dele foi para consultar, e disseram, não, vocês sacrificam um carro, um valor alto aí para mostrar a fé de vocês, que eu vou orar a Deus e vão quebrar essa maldição, porque não sei o que. Eles já estavam meio alertados, porque já estavam ouvindo o verdadeiro evangelho há algum tempo, então não caíram nessa, mas ainda não tinham certeza de que realmente eles estavam certos. Então eles estavam meio com medo ainda. Daí perguntaram para mim. Eu disse, primeiro, o senhor tem uma vida reta com Deus? Se o senhor tiver na presença de Deus, vivendo o que a palavra de Deus diz, praticando a palavra, não é ser perfeito, mas buscar melhorar cada dia mais para agradar a Deus. Se o senhor morrer, o senhor está indo para onde? Para o céu, certo? Se está indo para o céu, qual é o medo de morrer? Se um profeta desse chegar e vir falar para mim, eu estou firme na palavra, buscando cada dia melhorar mais, eu vou dizer, ô irmão, obrigado, está chegando a hora de eu encontrar Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, morrer para mim é lucro. Ele sabia para onde é que ele estava indo. Ele sabia que ele estava indo para a eternidade. Ele sabia que ele estava indo para um lugar infinitamente melhor do que aqui. Então morrer para ele não assustava. Podia vir quem fosse. Tanto que ele morreu decapitado. Ele não tinha medo de morrer. Em Deuteronômio 18, Deus fala sobre que ia levantar um profeta no meio daquele povo. E ali algumas coisas têm a ver com Jesus lá na frente. E daí lá no... deixa eu ver... Deus está falando de que um profeta, né, que ele levantar, mas ele também, isso aqui tem forma geral também para profetas que iam ser usados, né, dessa forma, e aqueles que não que falassem coisas que Deus não tivesse mandado falar, ele ia cobrar. Então no 18 ele diz assim, Deuteronômio 18:18, eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requerei dele. Assim como Deus manda um profeta falar contigo, e se tu não der ouvido, porque era Deus literalmente usando aquela pessoa falar contigo, se você não der ouvido, porque você está se desviando, está saindo fora dos caminhos do Senhor, ele não vai cobrar do profeta, ele vai cobrar de ti. Se há um falso profeta profetizando falsamente, Deus vai requerer dele. Mas se ele é um profeta verdadeiro, ele vai cobrar da pessoa que ouviu e não obedeceu. Amém? No 20, Deus diz assim, porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então aqui no tempo da lei não tinha chance. Se um profeta ousasse falar em nome de Deus ou de outros deuses, falsos deuses no caso, que ali ó, Deus está em letra minúscula, porque é falsos deuses, demônios, né? E ele ia morrer, porque ele estava levando o povo ao engano, estava tirando o povo fora do caminho de Deus. E daí no 21 Deus fala assim, e se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? No 22 Deus responde, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então o que Deus está dizendo? Ó, se um profeta chegar para ti e profetizar algo, eu estou firme na rocha, estou vivendo a palavra de Deus, eu não tenho que ter medo. E como é que eu vou saber então se aquela palavra veio de Deus ou não?
aquela profecia é de Deus ou não. Deus está dizendo que se aquele profeta vir falar algo e dizer que foi Deus que falou, mas ele, por exemplo, dá uma data, dá um prazo, vai abrir uma porta de emprego, vai acontecer tal coisa, e aquilo não acontecer, não foi Deus que falou. Aquele profeta falou com soberba, com presunção, profetizou do coração dele, em alguns casos até demônios usando aquela pessoa para lançar uma falsa profecia. E daí causa desespero na vida da pessoa, se a pessoa não tem entendimento a palavra. Às vezes a pessoa até é uma pessoa de Deus, mas é menino na fé, tem como entendimento. Daí se desespera com a falsa profecia. Então há formas de a gente reconhecer uma profecia, se ela vem de Deus ou não, pelo cumprimento dela. Tá, mas tem profecias na Bíblia que não se cumpriram ainda. Não, porque é profecias para os tempos do fim, é para o nosso tempo. Nós estamos chegando em algumas fases, tem coisas profetizadas no Apocalipse que é agora para os últimos dias. Então não aconteceram ainda. Aquele povo ouviu falar, há muitos anos a gente lê, alguns pregam sobre isso e vão acontecer ainda, não aconteceu. Então não são falsas profecias, porque vieram da parte de Deus. Então nadar no tempo certo, vai acontecer aqueles sinais. Tem um tempo determinado para aquilo. Quando é Deus falando, pode passar séculos, vai se cumprir. Na época que Deus já tinha determinado que ia acontecer. Então aqui é um tipo de falso profeta, mas que está no meio do povo de Deus, né? Em seitas, em falsas igrejas. Mas também existem falsos profetas no sentido lá de Apocalipse, que é outra questão, que vai ser um líder religioso, que vai enganar o povo para seguir o anticristo, mas esse já é outro assunto. Aqui eu estou falando de profeta, aquele que diz que assim diz o Senhor, e Deus está mandando dizer isso. Deus usa pessoas assim, usa, mas tem pessoas que são enganadores, às vezes estão interessados no teu dinheiro e vai lá profetizar uma coisa boa para ti para ganhar uma oferta. E sempre com o olho no que a pessoa tem para dar para ele, ou então para ser idolatrado, chamar a glória para ele. Isso não vem de Deus. Então preste atenção, tenha uma vida com Deus, procure obedecer a palavra de Deus e não precisa ter medo quando alguém se levanta para profetizar para ti. Se você tem uma vida reta com Deus, não tem o que temer. E se for Deus falando, você vai sentir que é contigo, e vai sentir também que é Deus, ou se não é, se aquilo te dá um peso, o Espírito Santo não testifica, não tenha medo, só deixa o tempo correr, que com o tempo vai mostrar se aquela palavra veio de Deus ou não, porque se passar o tempo e aquilo não acontecer, não foi Deus falando. Não interessa se é pastor conhecido, porque prega em várias igrejas, se ele profetiza e não acontece, não foi Deus falando. Tá bom, irmãos? Todos na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém?